questão traz um texto do Norbert Elias, em que ele analisa o processo de formação das monarquias modernas na Europa ao final da Idade Média. Então o texto diz o seguinte: a instituição social da monarquia chega a seu maior poder na fase histórica em que uma nobreza em decadência já está obrigada a competir de muitas maneiras com grupos burgueses em ascensão. Então aí é importante essas questões chaves do texto: nobreza em decadência, burguesia em ascensão. Isso marca a Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no período da chamada Baixa Idade Média, por exemplo. Sem que qualquer um dos lados, nobreza e burguesia, possa derrotar inapelavelmente o outro. A aceleração da monetarização e da comercialização no século XVI deu aos grupos burgueses um estímulo ainda maior e empurrou fortemente para trás o grosso da classe guerreira, a velha nobreza. Ao fim das lutas sociais nas quais essa violenta transformação da sociedade encontrou expressão, crescera consideravelmente a interdependência entre partes da nobreza e da burguesia. Bom, a partir da leitura do texto, vamos ao enunciado. O texto considera que o regime monárquico na Europa moderna, letra B, atinge sua força máxima com a ascensão e a vitória dos grupos burgueses. Dessa forma, a monarquia pôde deixar de mediar as lutas entre a nobreza e os camponeses e passou a apoiar-se na burguesia. Falso. A monarquia moderna, que caracterizou os estados absolutistas na Europa, ela não é fruto de uma vitória da burguesia, mas de uma disputa entre burguesia e nobreza, e até que um monarca absoluto estabelece um equilíbrio entre as duas e governa para as duas classes. Favorece a nobreza mantendo regalias e privilégios e as terras dos nobres, e favorece a burguesia investindo no comércio, por exemplo, através das grandes navegações. C. Expressa a capacidade da nobreza vitoriosa para financiar a estrutura política. Aí falso, porque não há um grupo vitorioso. Há um equilíbrio entre nobreza e burguesia. E quem financia a estrutura política é a burguesia e não a nobreza, porque é a burguesia que tem acesso cada vez mais ao capital através do avanço do comércio. Então, falsa a letra C. Letra D. Representa exclusivamente os interesses do próprio monarca. Aí já é falso, porque os reis absolutistas representavam os interesses da nobreza e da igreja, porque os monarcas absolutos mantiveram terras, privilégios e regalias da igreja e da nobreza que vinham desde a Idade Média. E, ao mesmo tempo, representa também os interesses burgueses através de uma intervenção do Estado na economia que favorece a ascensão do comércio. Então, o que responde à questão é a letra A, que afirma o seguinte: resulta da competição e da crescente interdependência entre a nobreza e a burguesia, que foi o que o texto diz. Assim, a monarquia se equilibrava numa situação na qual nenhum dos grupos em luta poderia ainda tornar-se vencedor. Verdadeiro, o rei absolutista era um árbitro entre nobreza e burguesia. Portanto, letra A.